Pronto, a gente está online, Vanessa. Eu vou esperar o Márcio dar um feedback para saber se está tudo certo lá. Estamos? Então, o Márcio ver se está tudo. Pronto, Vanessa. Tá, então, eu estava conversando com o Márcio agora e ele disse que ele não respondeu ainda, se a gente está online ou não, mas está aparecendo aqui na página de cima que a gente está online. Então a gente vai começar, de qualquer forma foi gravado e aí a gente vai mostrando depois com as pessoas que não pegarem do início. Então, gente, eu sou o Elton, faço parte do Levante Escola da Juventude de Roraima. E a gente está começando essa série, está fazendo desde a semana passada essa série de lives, né? Com a Frente Brasil Popular, reunindo aqui pessoas do nosso campo, né? Da CPT, da MST, do Levante, da CUT, do Sinté. E a gente está fazendo, levantando esses debates, né? Que é importantíssimo para a gente poder discutir na pandemia como que esses debates eles são necessários para a gente pensar em saídas possíveis, né? Dela. Porque, assim, a gente está vivendo uma situação ímpar na humanidade, né? A gente está isolado, nós temos um presidente que está indo contra as recomendações do OMS, então a gente percebe agora, nesse momento, que é um momento que a gente tem que se unir e para a gente tentar buscar saídas para isso, né? Então, por isso que a gente está criando essa unidade de movimentos sociais, de pastorais, né? Então, para a gente poder pensar em soluções para cada segmento. Então, por isso que a gente está pensando e debatendo, né? Como na semana passada, a gente teve debate com as mulheres, que a gente está vendo que é um debate super profundo, super importante, no que diz respeito a que está acontecendo, né? Violência dentro de casa, né? Que a gente vê os números crescendo exponencialmente, e agora a gente está percebendo como que as grilagens em terras indígenas, né? Que está aumentando também, o desmatamento também está aumentando. Então é importante que a gente tenha sempre esse debate, não só pelos telejornais, mas também a nossa base, né, que são as pastorais, o MST, o Levante, que a gente possa pensar em saídas e problematizar tudo o que está acontecendo, né, para a gente poder levar isso para a nossa base, para o campo, para a juventude, para a gente poder sempre politizar essas temáticas, né, não deixar só que a grande mídia coloque para nós que já está posto e pronto, é isso. Não, a gente pega essas informações e debate elas, né? Esmiuça e os elementos dessas problemáticas. Enfim, falando rapidinho aqui do porquê que a Bia não está aqui. A Bia é coordenadora nacional da MST. Ela não pôde estar aqui porque nós tivemos um problema técnico e ela teve dificuldades, né? Nós tivemos dificuldades em acessar essa plataforma, né? Que como agora tudo é novo para a gente, né? Fazer live Facebook, Instagram, então a gente encontra dificuldades. Então é complicado todo mundo participar e nunca dá problema nessas lives, né? Mas enfim, estou eu sou estudante de Ciências Sociais, faço parte do Levante, né, aqui da Coordenação Nacional também, mas e tocando aqui no estado de Roraima. E pensando na comunidade no campo, né, porque o Levante foi criado, né, dentro do campo, lá no Rio Grande do Sul e tudo, e eu acho que em outro momento a gente pode falar mais sobre isso, dando um aprofundamento maior, né. E estamos com a Vanessa, que é da Comissão da Pastoral da Terra, daqui de Roraima, e que é uma pessoa super importante para a gente poder pensar aqui a sociedade de Roraima, né? Porque a gente sabe que são as pessoas que vão no campo, todo, assim, com uma constância maior, que sabe das realidades do nosso povo, né? Não é pessoas que estão ali de cima para baixo e que colocam, querem resolver problemas de cima para baixo. A gente sabe que quem está ali vivendo
consegue, né, saber quais são os anseios maiores da população. Então, a gente percebe que são essas pessoas, né, a BIA, o MST, que vive dentro do campo, a CPT, que traz as demandas do campo para a cidade, para a gente poder buscar soluções, né, para o campo. São essas pessoas que conhecem a realidade e que têm mais segurança para sugerir saídas e propor melhorias para o nosso povo. Então, essa é a minha deixa aqui para a Vanessa, para que ela se apresente, né, o CPT, o que é a CPT e quais é os objetivos, né, etc. Contigo, amigo. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Elton, pelo espaço. À frente também, né, quero agradecer essa oportunidade da gente poder estar conversando um pouco sobre a realidade que a gente tem conseguido acompanhar, porque a gente sabe que a nossa realidade ela é muito maior, né, bem complexa também. Então, a gente procura, né, vai conversar um pouquinho para falar sobre o que a gente tem conseguido acompanhar diante de todo esse complexo de realidade social, no campo principalmente, mas nesse período de pandemia tem sido mais complicado ainda, porque a gente não pode ter contato com as comunidades, né, se tem, e aí fica mais difícil. Mas então, falar um pouquinho do trabalho da CPT, como o Elton já falou, então, acho que é importante a gente também falar sobre como a CPT surgiu e qual é o trabalho da CPT, né? A gente fala CPT, mas é a sigla de Comissão Pastoral da Terra, e a CPT, ela é uma pastoral, como o próprio nome já fala, né, ligada à CNBB. Então, assim, a CPT, ela nasceu no contexto histórico da ditadura militar, e no ano de 1975, e ela nasce justamente para atender esses apelos, né, que chegavam à igreja, né, no campo, dos trabalhadores do campo, trabalhadores e trabalhadoras que vinham contando, relatando a sua situação naquele período em que houve um grande estímulo da migração, né, para a Amazônia. Então, assim, a CPT nasce nesse período, a partir de vários relatos que chegaram, como já falei, no encontro, né, de prelados da Amazônia, de bispos da Amazônia, em 1975, em Goiânia. A partir de então, desse nascimento da CPT, a igreja buscou, né, também, a partir do trabalho da pastoral, dos agentes de pastoral, leigos, e ainda mais religiosos e religiosas, em estar apoiando, né, principalmente a organização desses trabalhadores, para eles poderem estar enfrentando a situação do campo, as violências, né, principalmente, tem sido um grande trabalho da CPT em acompanhar. E quando a gente fala em violências, a gente fala de todos os tipos de violações. Naquele período, o governo militar priorizou, né, trazer para a Amazônia a expansão de grandes projetos, né, econômicos. Então, assim, o que sobrou para as pessoas, né, para os trabalhadores e trabalhadoras que migraram principalmente do Nordeste, né, da região Nordeste do Brasil, para cá, para a Amazônia? Eles se tornaram mão de obra, mas o que eles encontraram aqui, né, conforme os relatos de vários religiosos e leigos que trabalharam à época, como Dom Tomás, Dom Pedro Casadáliga e outros tantos que são agentes históricos da CPT, colaboradores históricos da CPT, eles encontraram a situação de condições precárias de vida, né, nessas fazendas onde esses peões eram aliciados no Nordeste e eram trazidos para cá. E então eles mesmos, né, iam apelar para a igreja, né, para conversar com os padres e com as irmãs, contando a situação que eles passavam, inclusive de situações de trabalho análogo ao escravo, né? Então, isso chocou muito, uma parte da igreja que sensibilizou, né, com essa questão
social muito forte aqui na Amazônia, e daí, então, se cria uma comissão, a CNBB se reúne, né, com vários grupos de religiosos e bispos se reúnem para estar criando essa comissão, né, para estar acompanhando e buscando junto aos trabalhadores soluções, o que eles podiam fazer, né, para estar combatendo essa situação de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras rurais daquela época. Porque, conforme outro trabalho, indo mais além um pouquinho, mais para frente, outro trabalho que o PT faz tá denunciando justamente, né? Nesse momento já começa a fazer a denúncia para os bispos, então se traz para dentro da igreja o debate da questão agrária. Como é que está a situação da distribuição de terras, né? Que aí ela, aqui no Brasil, que ela tem sido, desde a época, né, da chegada dos portugueses aqui, tem sido da forma de grande propriedade rural e tem sido sempre trazido a exclusão dos mais pobres, né, dos negros naquela época, dos índios, e aí então esse processo ainda teve continuidade também nesse período que nasce a CPT, né, e ficou muito forte aqui na Amazônia, a questão do processo de exclusão do governo, de realmente efetivar políticas que efetivamente, como é que eu posso falar, proporcionasse uma distribuição justa de terras, né? Não só transformar os migrantes que vieram do Nordeste, principalmente, como eu já disse, em trabalhadores, em peões nas fazendas. Então, assim, eles ficaram numa situação de muita vulnerabilidade, né, então, e exploração principalmente. Mas é nesse contexto que a CPT nasce, e aí a CPT vem fazendo ainda esse trabalho de estar apoiando a organização dos trabalhadores do campo, né. A CPT e o CIMI também, o Conselho Indigenista Missionário, nasce nesse contexto. Então, falando um pouquinho, né, desse breve histórico que a gente tem, mas ela tem como missão também, né, que ela foi criada para ser esse serviço, e dar suporte, né, para os trabalhadores estarem eles mesmos, né, definindo o que eles querem, como é que eles vão fazer. Então, a CPT acompanha, debate, está junto, também faz a denúncia, né, que a gente pode estar depois falando um pouquinho do trabalho, vou até pegar aqui, que é o trabalho de divulgação, né, de publicização dos conflitos no campo, né, que está dando para ver aqui. A CPT, há mais de 35 anos, faz esse relatório, há 35 anos, aliás, desculpem, faz esse relatório, né, contendo principalmente a denúncia dos conflitos que continuam acontecendo no campo brasileiro, e o que é mais triste e preocupante ainda, né, para nós, dentro da nossa realidade brasileira, é que os conflitos no campo, eles não cessaram, eles continuam aumentando, e dentro, né, agora vindo um pouquinho mais para frente na história, né, como eu estou tentando contar para vocês, é triste, né? Infelizmente, a gente não tem boas notícias da questão dos conflitos por terra, por água, mas também por direitos, né? Então, é isso que a CPT tenta dar suporte, né? No que ela consegue, há mais de 40 anos, esse ano já são 45 anos de CPT no Brasil, e através desse trabalho também a gente tem conseguido debater outras temáticas que são também importantes para garantir condições de vida, né? Inclusive a reforma agrária, que é o tema da nossa live hoje.
Tava desligado o microfone, Vanessa. Mas é isso, é muito bom ter saber desse histórico aí da CPT e da MST, que são importantes ferramentas de luta, né, do povo brasileiro, do povo do campo. E, assim, particularmente, minha mãe mora no interior, mora aqui no Cantá, né, e a gente tem vários conhecidos, assim, que moram dentro do campo, de fato, né, que ela mora na sede. Então, a gente percebe como é que é a dificuldade das ferramentas do governo para chegar nesse povo. Então, como que, assim, Vanessa, uma pergunta que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida também em relação, por exemplo, a gente tem conhecimento de fazer uma denúncia, mas a gente tem medo de fazer denúncia, porque a gente sabe que a galera do campo, né, acontece muito assassinato com as pessoas que denunciam, os próprios agentes, né, do CPT são vítimas de coerção e etc. E aí a gente, de ameaças, né, e aí eu queria saber contigo, como é que a gente pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo? Como é que a gente pode, tem um telefone, tem um e-mail, e tem modos de redigir essa denúncia, ou é só a gente ligar de forma informal, ou tem que formalizar essa denúncia? Bom, justamente, é uma boa pergunta, Elton, né? Interessante essa tua pergunta, porque nós que somos os agentes da CPT, nós somos as fontes primárias dessas denúncias, né, de violências que os trabalhadores e trabalhadoras do campo vêm sofrendo. Não só eles, mas também a CPT também acompanha os conflitos, né, a questão indígena, nas áreas indígenas também a CPT tem acompanhado, porque eles fazem parte do campo brasileiro, né. Assim, para ser mais específico, aqui em Roraima, a gente, da CPT, a gente tem acompanhado mais as questões dos assentamentos rurais, né, que estão acontecendo. Mas não deixamos também de acompanhar o que acontece nas áreas indígenas, né. Temos procurado estar articulando junto com o Conselho Indigenista Missionário, também, que é outra pastoral social da igreja, para poder também estar discutindo, trazendo, né, público esses conflitos, essas violências, porque parece que há uma paz no campo, né? Então, assim, uma paz que não é bem uma paz. Os trabalhadores rurais, no processo de concentração muito grande de terra que nós temos aqui em Roraima e no Brasil inteiro, né, mas que vem crescendo principalmente na Amazônia a partir da década de 70, com a corrida, né, para a Amazônia, estimulada pelo governo militar. Então, assim, a denúncia para ser feita, ela pode ser feita entrando em contato com os meios da CPT, né? A gente tem a CPT aqui em Roraima acionando, então pode ser procurado através das mídias sociais ou mesmo, né, conosco mesmo entrando em contato com os agentes. Se a pessoa tem, essas denúncias, quando elas são feitas, não se publica nome de quem fez, nada disso, né? A gente procura, se possível, se deslocar até o lugar onde está acontecendo o conflito, né? Só se for possível, senão a gente não vai, mas a gente tem aquela confiabilidade de estar ouvindo as pessoas do campo, do que está acontecendo lá, e aí as denúncias, nós, né, da CPT, colhemos o relato, e nós também temos questões, como é que se diz, nós temos, existem vários tipos de conflitos que podem ser qualificados como tais ou não, aí vai depender muito do que é conflito para a CPT e o que não é, né? Então, só já explicando essa questão, os conflitos, eles geralmente têm que, para nós da CPT, eles têm que estar acontecendo, atingindo um coletivo, no caso, né? Um coletivo de pessoas, um grupo de pessoas. Conflitos individuais, vamos dizer, por exemplo, entre vizinhos, esses conflitos, assim, a CPT não faz o registro, né? Então, tem que ser algo bem específico, e aí a CPT vai verificar, nós vamos fazer uma análise para ver se realmente é conflito ou não. Então, deixa eu ver se eu entendi. É conflito quando tem um latifundiário contra um pequeno produtor. Porque, por exemplo, digamos que eu sou vizinho de um grande fazendeiro.
E aí ele está falando que vai invadir minhas terras se eu não vender e eu não quero vender. Isso configura como conflito? Sim, porque não vai atingir só você, né? A gente tem visto uma prática muito similar a essa que você está falando, acredito que você está falando de algo que já presenciou, já ouviu falar, né? Então, assim, é algo que vai atingir todos os pequenos e provavelmente é uma prática bem conhecida de estar concentrando terra aqui no Brasil. Você começa a fazer ameaça, enfim, do jeito que você falou, né? Você disse que não quer vender, mas alguém começa a te ameaçar de alguma forma, né? Então, sim, esse é um conflito, sim. Mas geralmente os conflitos tem que ser feita toda essa análise do que ela vai envolver a comunidade, tem um grupo de pessoas envolvidos, né? O que vai, como é que ele vai impactar na realidade daquela comunidade? Então tem que ser algo assim, né? Bem específico. Não é qualquer briga, qualquer coisa que a CPT registra como conflito. Até porque a CPT ela é uma ferramenta muito importante. Eu já vi várias vezes aparecendo no Jornal Nacional, em veículos assim, né, que tem uma grande repercussão e que a gente sabe que todo e qualquer tipo de denúncia que é registrado pela CPT ganha dimensões grandes. Então é importante que a gente tenha, né, as pessoas que vão fazer essas denúncias e ter esse filtro, né, de que realmente isso. Então foi muito bom ter explicado isso. A Jaqueline Ferreira, aluna lá de serviço social, ela disse que está presente na live, né? Tu fez serviço social na UE também, mestrado? Especialização, né? Fiz lá na UE, eu estou fazendo ainda, né? Está parada a especialização, eu sou pós-graduanda em História da Amazônia lá na UE. Obrigada, legal. Jaqueline. Então, a gente está aqui, né? Também sou assistente social, sou formada por lá, pela UE, me formei em 2016, e foi justamente, só contando um pouquinho aqui da minha experiência, foi nesse trabalho de pesquisa, né, da produção do trabalho de conclusão de curso, que eu conheci o trabalho da CPT, pesquisando movimentos sociais do campo aqui no estado. Sim, massa. Muito bom, Vanessa. Então, aqui outra pergunta também é em relação a como que a CPT avalia o aumento, a CPT, tudo que é regional, mas nacionalmente, que eu acho que tem esse contato, de como é que vocês avaliam o aumento da grilagem em terras indígenas e também o desmatamento da floresta amazônica, né? Principalmente aqui, fechando nesse período de tempo do governo Bolsonaro, que a gente vê essa explosão de grilagem, e de desmatamento. Queria que tu contasse qual o posicionamento da CPT em relação a isso e quais são as ferramentas que vocês estão utilizando para, sei lá, para combater isso, se é que tem, se vocês estão planejando algo, essas coisas. Eu vou tentar responder, né? Mas assim, Elton, a gente vê com muita preocupação, né? A grilagem de terras não é um fenômeno novo na Amazônia, né? Se a gente for também voltar um pouco na história da colonização da Amazônia na década de 70, que é a nossa história mais recente, a grilagem, ela, nesse período agora a gente está aqui, né, debatendo e questionando a aprovação dessa MP que o Bolsonaro está querendo aprovar. Inclusive, nós recebemos a notícia de que ela ia entrar em votação hoje, provavelmente agora à tarde, né? Então, assim, a gente vê isso com muita preocupação justamente porque a tendência, sim, é aumentar os conflitos por terra, tá? A gente faz também um alerta aqui em Roraima de que estão aumentando os conflitos nas áreas indígenas, são mais visíveis, né? A gente tem visto, mas não se enganem porque em áreas de assentamento rurais também a tendência desses conflitos são aumentarem. Como assim? Por exemplo, a gente tem acompanhado algumas comunidades que já estão com processo de reintegração de posse. As famílias ocuparam uma área há mais de 10 anos, né? Vamos dizer assim, tem um dos casos que a gente acompanha em que as famílias estão lá desde 2006, e aí apareceu um suposto dono que entrou na justiça, que diz ter documentos comprobatórios de que é o dono daquela área. Então, assim,
Desde 2006, as pessoas, as famílias estão lá e deram entrada no processo em 2016, 2017, 10 anos depois. Então, assim, a CPP se posiciona contrariamente à aprovação dessa MP, isso eu posso falar com toda segurança, porque a gente tem debatido, ainda que virtualmente, né, porque agora, nesse período, é o que está acontecendo, isso está pegando surpresa, mas, assim, está causando uma... Como é que eu posso falar? Para nós, isso é um absurdo, porque em plena pandemia, né, a gente já ouviu falar que houve invasão de terras, de áreas indígenas aqui por garimpeiros, né? Já que não há nenhuma segurança para haver fiscalização, então eles já estão entrando. E isso já está causando conflito com os próprios indígenas lá, de outras pessoas não indígenas. Então, assim, nós, assim como o CIMI e várias outras pastorais que trabalham na defesa dos direitos dos indígenas, dos povos do campo, vemos isso com grande preocupação, porque, como eu já tinha falado antes, os conflitos já vinham aumentando, né, a partir desde o golpe de 2016, a gente já viu uma tendência de aumento, então, com o governo Bolsonaro, infelizmente, as notícias não são boas para as comunidades do campo. E aí, o povo a gente está em discussão, se posicionando como pode, principalmente através das redes sociais, né, mas também trazendo debate. Nossos assessores jurídicos estão explicando para a gente quais são os impactos, né, dessa MP, que também, para esclarecer para a gente, não só para a gente, mas para as comunidades, qual vai ser o impacto dessa MP se ela for aprovada, a MP da grilagem de terras, como ela está sendo chamada, porque ela vai trazer o marco temporal dela para o ano de 2018. Então, a ocupação histórica que tinha, como é o caso dessa comunidade que eu citei há pouco, vai ser totalmente ignorada, entendeu? E a autodeclaração, ou seja, a pessoa poder fazer um documento e dizer que é dono, isso é um absurdo. E as pessoas, e as famílias que já estavam lá. Então, isso vai trazer inúmeras consequências ambientais também, porque já indo para a temática que você falou, o ano passado, aqui em Roraima, mais especificamente, nós tivemos um aumento do desmatamento, né, que foi constatado pelo INPE, e aí a gente vê essa relação, sim, entre o desmatamento e os conflitos por terra aqui em Roraima. Por quê? Porque esse desmatamento ocorreu justamente em áreas que existem alguns processos de reintegração de posse, né? Alguns fazendeiros, alguns madeireiros estão lutando com as comunidades para conseguir aquela terra, é área de mata, é a área que, vamos falar, como o pessoal falava antigamente, que ainda não é amansada, mas que é muito visada justamente mais pela essa questão econômica, né? Desconsiderando totalmente os povos e também a importância de se manter a floresta em pé e o cuidado com o meio ambiente. Sim, a gente percebe isso, Vanessa, todos os dias acontecendo. É uma tristeza profunda quando a gente, desde o ano passado, né, com as queimadas que a gente vê, e a gente se encontra inerte, assim, o que a gente, como sociedade civil, assim, falando por mim, do movimento que eu participo, como que a gente pode fazer em frente a isso? Sendo que a bancada ruralista é grande, sendo que o próprio presidente defende essas coisas, né? Será até quando as nossas notas de repúdio, né, elas têm fazem alguma coisa, assim, elas chegam, né, às pessoas e causam causam alguma coisa no Congresso Nacional, na Presidência da República. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, né, para poder pressionar a bancada e sensibilizar a comunidade, a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que a gente se encontra, assim, num momento que eu não consigo fazer essa leitura de conjuntura, assim, de como que a gente vai sair desse processo. Mas a gente se encontra num momento, assim, de total inércia a isso tudo, ao desmatamento, está acontecendo os desmatamentos. O que a gente está fazendo? Assim, eu, particularmente, da juventude, está acontecendo a grilagem e uma lei para oficializar a grilagem em terras indígenas, sabe? Isso é um absurdo de se pensar. A gente pensava isso há 5 anos atrás, ou 2 anos atrás,
Era um absurdo total, não, 3 anos atrás, o Temer já era discutido isso. E agora está sendo normalizado, né? Assim, pela grande sociedade, né? Classe média e tudo. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Assim, eu vejo, assim, conversando com a juventude, conversando com as pessoas que eu tenho acesso enquanto movimento social, de conscientizar elas de que a gente precisa unir forças com o campo, principalmente, para a gente barrar o desmatamento e a destruição da floresta amazônica. Eu acho que tudo parte desse princípio, né? De conscientizar as pessoas, assim, no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, né? Enfim, Vanessa, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né, enquanto Frente Brasil Popular, né, organizados com várias entidades, para a gente sempre voltar esse debate para a nossa base e fazer ações que cheguem, de fato, à comunidade, né? Porque, assim, eu vejo que o campo é muito esquecido, né? Então, agora na pandemia, a gente percebe que ele é mais esquecido ainda, que a pressão de que o problema só está na cidade e tudo, a gente vê nos jornais, né, que falam que está chegando no interior a pandemia, o Covid, né? Exato. Mas o que a gente tá, o que a presidência está fazendo? O que o governo federal está fazendo para poder ajudar o campo, né? Os interiores, as pessoas, né? Isso. Pois é, Elton, a nossa preocupação já, né, do levantamento que a CPT faz e do acompanhamento das comunidades que a gente tem ido aqui, falando de Roraima, mas quando a gente conversa com os outros companheiros, né, agentes, e faz a discussão sobre a realidade, o contexto do Brasil, do campo do Brasil, é praticamente o mesmo, né, a ausência do poder público, né, ou então o mínimo do mínimo necessário para aquelas pessoas estarem vivendo lá no campo. Por exemplo, muitos lugares aqui tem posto de saúde, mas o médico vai uma vez por mês, ou nem vai, então vai chegando, né, nesse nível de ausência das políticas públicas. As escolas do campo também, para as crianças pequenas, muitas foram fechadas. Isso é um absurdo, porque as crianças às vezes têm que, né, se deslocar a uma distância muito grande para poder ir para a escola mais próxima. Então, a gente começa a ver que há uma negação do Estado, por parte do Estado, de direito para essas pessoas do campo, né? E então imagina agora, nesse período de pandemia, como é que tá esses lugares, bem mais distantes das sedes, e também a gente vê que nas sedes também as condições de saúde básica são precárias. Quem conhece, quem é do interior sabe disso, sabe que a gente está falando, que a gente fala do que as pessoas falam para a gente, do que, né, que não é muito distante. Então, assim, a gente fica preocupado porque se o poder público não está dando conta nas grandes capitais, imagina o povo do campo, como é que está a situação deles. Inclusive, esses dias a CNBB lançou uma nota, esses dias não, acho que há 2 dias, mais ou menos, né? A Conferência Nacional dos Bispos lançou uma nota pedindo providências do presidente para poder, né, dar suporte também para as comunidades do campo, tanto as áreas indígenas como as áreas de assentamento, na questão sanitária, na questão da saúde, porque eles estão realmente, né, ali abandonados, têm que se deslocar para os grandes centros, e os grandes centros já estão superlotados. Então, imagina o caos que isso vai virar, né, quando essas pessoas que não podem estar se deslocando para a cidade, até porque não tem transporte, muitas delas, e o transporte que é ônibus, essas coisas, está tudo parado, né, não podem estar trafegando. Então, assim, a gente vê com muita preocupação essa situação do campo. Você falou que é esquecido, é o que a gente tem visto, é o que as pessoas têm relatado para nós, apesar mesmo de muitos quererem ficar, porque o que a gente tem que pensar? Se as pessoas saírem do campo, para onde que elas vão? Se elas forem expulsas, se elas começarem a perder suas terras, elas vão para onde? Vão para a cidade. Vão para que áreas das cidades que geralmente a gente tem visto? Para as periferias. Então, nós já estamos numa situação dentro da cidade de desemprego, de situação precária nas periferias, né? Então, tudo isso vai impactando a vida das pessoas. Como é que essas pessoas vão ter condições de vida digna? Então,
E tá tudo, né, numa interligação muito grande. Campo e cidade, eles têm que se unir, né, na luta contra essas forças que querem estar desapropriando, expulsando os camponeses. E aí a gente também tá procurando sensibilizar não só o pessoal do campo, que já luta, que já está, né, no apoio a essas comunidades, mas também o povo da cidade, porque parece assim que existe uma paz no campo, mas não existe. A gente já tem recentes episódios de assassinatos, agora quando começou a pandemia, de algumas lideranças indígenas em alguns estados aqui da Amazônia. Isso é muito preocupante, porque como já não há a segurança, né? Porque, como você falou antes, há ameaça de lideranças, há ameaça de agentes de pastorais, de quem trabalha com a defesa desses povos, independente se é pastoral ou ONG, inclusive, né? De defensores humanos, como eles têm sido chamados em toda a Amazônia, inclusive na Pan-Amazônia. Então, assim, a gente acha um absurdo ainda a sociedade achar que tem paz no campo, mas não tem. E esse processo é muito forte de, de conflito por terra, por água também, né? E então a situação não está boa também agora nesse período de pandemia. Elton, liga teu microfone, está desligado. Tá bom, desculpa. Desculpa, gente, eu esqueço. Mas, então, o que eu estava falando é que o presidente agora está dando legitimidade para isso, para essas pessoas fazerem o que elas já faziam antes, de matar lideranças, de matar pessoas que defendem suas terras. E agora as coisas a gente pensa que não pode piorar, mas elas pioraram bastante agora, né? Que a gente tem o presidente que está dando todas as legitimidade para essas pessoas fazerem o que elas já faziam há muito tempo, né? Os grandes latifundiários. Então é importante que a gente se mantenha sempre em alerta, né? A gente acorda, a gente já vê uma notícia de que terras aqui no estado, né, estão sendo invadidas, né? Não é vinculado na grande mídia, mas a gente recebe imagens, a gente recebe em grupos, né, do que a gente faz parte, de denúncias, e a gente sempre tem que ficar fazendo esse partilhamento de informações para ver se chega nas autoridades e se elas fazem alguma coisa, que está ficando cada vez mais difícil. A gente viu que o IBAMA fez uma ação de colocar fogo em tratores e equipamentos, e o nosso presidente fez, parece que tinha sido atacado, ele foi atacado quando eles fizeram isso, o IBAMA. Então o presidente foi lá e demitiu a galera, porque fizeram uma ação, né, de destruir aquelas ferramentas, aqueles equipamentos. Então a gente vê que o IBAMA está perdendo cada vez seu espaço, né, ali dentro de combate ao desmatamento e a mineração dentro de terras indígenas. Então a gente sempre tem que ficar alerta. Parece que a gente está caminhando assim por caminhos escuros e que a gente precisa sempre estar ali atento ao que o nosso presidente está fazendo, né? Não são só pessoas aqui que a gente conhece de conflitos do campo, né? E está vindo autorização de cima. Então é muito complicado a gente ficar aqui inerte, né? Trancado dentro de casa, sem poder fazer nada, sem poder ir fazer denúncias, manifestações, que é o que a gente sabe que surge, faça algum efeito dentro da sociedade, né? Que vê que tem pessoas que estão ali abismadas com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, assim, falando da juventude, de novo, a gente trancado dentro de casa, né, que a gente tem consciência do problema que está aí, posto a nós, a nossa sociedade, é muito complicado, porque todo dia é porrada, em cima de porrada, e a juventude dentro de casa, porque sabe que se sair é pior, porque tem uma doença fatal que pode matar nossos pais, nossos avós, etc., né? Então é isso, que cabe nós fazer esses espaços de fazer live, de discutir com pessoas aqui, com assistentes sociais, pessoas que estudam a sociedade e tentar disseminar essa informação o máximo possível, que é o que a gente pode fazer. A gente não pode ir para as ruas, a gente não pode aglomerar, porque, né, a Organização Mundial da Saúde está aí colocando para a gente qual é a melhor saída. Então, a gente tem um presidente que está indo contra tudo isso,
Então, nós, da sociedade organizada, civil organizada, precisa ir contra, infelizmente, contra a pessoa que está aí, que deveria nos orientar a melhor saída disso tudo, né? Então é isso, Vanessa, eu acho que a gente conseguiu colocar muitas coisas que a gente pensa a respeito do campo, sobre as nossas vivências, e aí a gente pode separar 5 minutos aí, ou menos, não sei, para tu fazer um chamamento final e se despedir. Bom, dentro do contexto que a gente se propôs a conversar um pouco hoje, né, acho que a gente falou de várias questões que são, que dizem respeito à vivência das comunidades do campo, né, que a gente também tem, né, uma raiz do campo, mas assim, Elton, o que a gente pode fazer é um apelo à sociedade a poder discutir a questão da reforma agrária no nosso país, porque ela, né, ela pode trazer grandes benefícios, sim, para o nosso país, porque ela é uma questão de justiça social, trazendo a distribuição mais justa e que dê garantias de condições de vida para as pessoas do campo, porque mesmo pensando assim, mas já foi feita a reforma agrária e tudo mais, e a gente vive num país em que se pode comprar pedaços de terra se você tiver dinheiro, no caso, né? Mas que pensar de que qual é o investimento que está sendo feito realmente, a que custo está sendo feito esse desenvolvimento que o governo está discussando, mas que outros governos também já discursaram, principalmente para a nossa região aqui, para a Amazônia, né, de dizer que a Amazônia tem que se desenvolver, né, parece assim que a gente é um lugar atrasado, e na verdade nem é, são outras formas de vivência, de cultura, de viver a vida, de cuidar da terra, né, principalmente a partir das vivências dos povos indígenas, mas também de comunidades quilombolas e também das comunidades rurais. Mas, assim, a gente começar a pensar se está todos os dados de que está havendo um aumento do desmatamento, de que agora a gente vivencia um desequilíbrio no clima, que aí os cientistas estão aí para dizer que há, né, uma ligação entre o desmatamento e o desequilíbrio, né, no clima, na sensação térmica que a gente está sentindo esses dias, né, o clima parece que está aí mudando constantemente, causando alagações no sul, secas em outros lugares, e no mundo inteiro, influenciando o mundo inteiro, inclusive. Eu acho que a gente tem que pensar que não né, a gente na CPT costuma também a conversar sobre essa questão de que não é que não tenha que haver desenvolvimento, né, para a Amazônia, mas a que preço esse desenvolvimento está sendo feito, está sendo direcionado, excluindo os pobres, os mais pobres, desmatando, né, a Amazônia, poluindo os rios, né? Então, assim, é uma coisa para se pensar, porque se as pessoas estão sendo expulsas, onde é que a gente vai parar? Para onde esse povo todo vai? E aí a gente não pensa que não há uma ligação entre o campo e a cidade nesse sentido, porque o povo quer um lugar para viver em paz, mas diante de tantas políticas que dão preferência à concentração de terra, que fecham os olhos para a violência que está acontecendo no campo, no Brasil, é difícil pensar que há condições de vida digna para todos nós, né? Não, porque isso atinge a todos nós, não só as pessoas que estão lá. Mas se a gente não tem um mínimo de sensibilidade para pensar e discutir essas questões, aí parece assim que a gente que vive isolado do mundo. Não é bem assim. Então a gente pensa que o debate da reforma agrária tem que ser trazido à tona, está sendo trazido por muitas organizações, CPT, MST, o CIM, inclusive, sim, se pensa, né, porque também isso atinge, né, as terras indígenas. Então, assim, isso é muito importante porque vai dar rumos para a nossa sociedade, isso sem dúvida. A gente pensa
fica pensando como é que um governo quer aprovar uma MP da grilagem das terras, que é o que está indo em votação por esses dias, né? Como é que a gente vai ter justiça social no nosso país, que já foi teve uma luta muito grande de vários movimentos para se conseguir, e ela virou lei com a Constituição Federal de 1988. Então, como é que o governo desconsidera totalmente uma lei maior que já existe, que foi, né, o povo que lutou, a maior parte, né, claro, teve luta, teve derramamento de sangue, inclusive, a gente pode falar principalmente por parte das pessoas do campo, para conseguir, né, uma segurança, um amparo legal do Estado e da sociedade para poder viver mais tranquilamente. Então, é isso, Vanessa. Eu acho que é isso. Eu acho que tu colocou muito bem aqui que a gente precisa fazer, se organizar sempre, né? E buscar essas organizações que estão debatendo isso para a gente poder fazer. Estou lendo o comentário da Jaque aqui. Para a gente poder fazer sempre nas nossas. Levar para nossas bases, né? A Jaque, ela falou assim: essa discussão é sem dúvida de muita necessidade, principalmente nesse momento de pandemia. Não o desmatamento, não o garimpo. É isso, eu acho que se todo mundo tivesse acesso a essas informações do porquê não, como a Vanessa colocou, que, né, que vai afetar diretamente as nossas vidas, e como a gente vai viver na nossa casa comum, como o Papa Francisco coloca, né? Então, se a gente tiver esse acesso a essas informações, a gente vai ter maior discernimento. Eu acho muito bom a gente pontuar também o documento que o Papa fez lá, né, no Sínodo para a Amazônia, que a galera pesquisar e tudo, porque ali tem pontos que fazem a gente se questionar, principalmente as pessoas que são religiosas, né? Escutar de um Papa do porquê que a gente tem que cuidar da nossa casa comum é importantíssimo, que aí eu acho que pode ser até uma outra live para a gente discutir aquele documento, porque é um documento assim, muito rico, da gente pensar assim, em fraternidade, né, empatia com o outro, etc. Eu acho que a gente sempre tem que estar atento ao que as lideranças, né, religiosas, como o Papa, está colocando para a nossa sociedade, principalmente para a Pan-Amazônia. E antes de terminar também, Vanessa, eu quero deixar aqui o convite para a galera da nossa campanha de solidariedade que está rolando, né? Que a gente tem quase um mês que a gente está com essa campanha, a gente está arrecadando muitas coisas, alimentos, né, dinheiro, para poder montar as cestas básicas e levar, né, a gente tem ideias aí, né, levar para a periferia da cidade, levar para o campo, que a gente ainda está discutindo para saber qual vai ser a nossa melhor saída, né, para isso, assim, como é que a gente vai chegar nessas pessoas que estão aí precisando, que nós, sociedade civil organizada, chegue até elas, porque a gente sabe que o Estado não chega. Então é isso, galera, fica aí o convite para vocês, né, entre em contato comigo, com o Sinté, com a Vanessa, com a professora Laurinete, com a Antônia Pedrosa, pessoas que estão aí empenhadas a fazer com que essas doações cheguem, né, até as pessoas que mais necessitam, assim. Então, eu acho que a solidariedade nesse tempo aí de pandemia, de distanciamento social, e de pessoas que estão passando fome, calado, que a gente sabe que tem muitas, e que a gente precisa chegar até essas pessoas. Então, a gente está aqui se organizando todo dia, debatendo, né, saídas para ver como é que a gente faz da melhor forma. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. A solidariedade é o nosso único caminho agora para poder chegar aí com as pessoas, levando um debate político também, né? Porque como a gente vem colocando na campanha, que fazer as doações não é dar resposta para essa galera, tipo, tá aqui a comida. Não, a gente quer levar a semente da dúvida de que por que nós, sociedade civil, estamos levando até você essa cesta básica? Por que não é o governo? Então, eu acho que a gente sempre levar o debate junto com a ação é importante. Quer falar alguma coisa, amigo? Não. Eu agradeço, né? Só tenho a agradecer a oportunidade também. Né? A gente está realmente, né, buscando parceiros. Enquanto CPT já existe algumas ações, inclusive, para estar atendendo essas questões das comunidades, porque está havendo uma procura das próprias comunidades. As pessoas podem achar assim que, porque tem terra para plantar, mas tem outras pessoas que não têm condições de fazer isso, e também não é só isso, né?
os produtores, os agricultores familiares, eles produzem para escoar para as cidades. Então, se não tem quem comprar, eles não têm condições também de garantir outras coisas, porque o povo do campo não vai só comer, né, gente? Também tem o direito de ter acesso a outras coisas, né? Então, assim, a gente está procurando fazer algumas ações, tendo todos os cuidados, é claro, né, com a questão da pandemia, o que também tem complicado a situação das famílias, já que elas mesmas não querem sair porque estão com medo, né, a palavra essa é medo, de que isso se instale, e como a gente já falou, as condições de saúde desses locais são totalmente precárias ou inexistentes, então imagina o que vai acontecer com as comunidades do campo, se o Covid, se não houver assistência de saúde para essas comunidades. É o apelo que a gente faz também aqui, né, para o governo, para poder estar dando essa assistência para as comunidades do campo. Então, eu só tenho a agradecer, foi muito bom o bate-papo, tem que se acostumar, né, nesses tempos agora, mas também deixar um recado de que quem quiser acessar os debates da Comissão Pastoral da Terra pode estar também curtindo a página no Facebook da CPT Nacional, né? CPT Nacional, e também procurar o site da CPT Nacional que existe, né? E lá tem todas as informações, inclusive baixar o caderno de conflitos no campo de 2019, que foi lançado virtualmente, inclusive, né? No mês passado. Sim, sim. Você pode ter acesso a todos os cadernos de conflito até de 2019 em PDF. Legal. Então, na página da CPT Nacional. Então, dali já existem vários colaboradores que falam, né, que debatem a questão agrária em seus mais diversos aspectos, e são colaboradores da CPT, pesquisadores de universidades, estudantes, os próprios agentes, né, nós também, né, fazemos o levantamento das realidades para poder realizar de melhor forma junto os povos do campo, das florestas e das águas, né, na nossa Amazônia, um trabalho bem melhor. Tá bom, Elton? Tá bom, Vanessa. Obrigado. Até mais, gente. Semana que vem. Não, semana que vem não, né? Até quinta-feira, com o debate de quem? Que eu esqueci. Que é um debate dessa semana. Me lembra? Tá. O debate do professor Laurinete da com social, né? Rebeca, para falar sobre auxílio emergencial e assistência social. Um tema importantíssimo. Assim. Muito, muito mesmo. Verdade. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Boa tarde.